Olá, aluno da segunda série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e nesta aula nós vamos falar sobre a França. Estamos vendo como a França passou pelo processo revolucionário e agora entraremos num novo momento do governo francês, que é o momento do início do Império Napoleônico. Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Então o nosso objetivo é identificar as principais características do governo o governo de Napoleão Bonaparte, que é este cara aqui, né, com esta pintura, certo? Então, gente, você já viu esta imagem antes? Observem esta imagem, né, representando Napoleão cruzando os Alpes, né, pintura de Jacques-Louis David, né, de 1805, representando, né, o Napoleão, né? Que tipo de representação se construiu de Napoleão Bonaparte, né? E como que foi a trajetória do próprio Napoleão Bonaparte, né? Essa pintura aqui, gente, ela retrata um Napoleão muito forte, com seu cavalo branco, né? Tem as cores, a gente consegue observar uma predominância das cores da bandeira francesa, né? A capa vermelha, né? O branco, o azul, né? Você consegue perceber uma tonalidade da bandeira francesa neste quadro, e o Napoleão ele é representado de uma forma forte, empoderado, né? A gente sabe, alguns dizem que Napoleão, na verdade, realmente era muito doente, né? Ele era baixinho, né? Mas, enfim, a representatividade de Napoleão sempre foi como um forte, um grande imperador, tá? Então, essa pintura, gente, ela foi feita lá em 1803, né? E ela vai representar o Napoleão durante uma campanha militar que ele atravessa os Alpes, né? E como eu falei, o pintor, né, ele procura exaltar, né, a figura do imperador, certo? Representando com os trajes de gala, montado em um belo cavalo, certo? Então tem toda uma representatividade do que é para o que eu quero mostrar, né? Da realidade para o que eu quero que seja, né? Sempre há uma construção, tá, gente? Então se construiu esta imagem de Napoleão Bonaparte. E o governo de Napoleão, gente, ele vai ser dividido então em duas fases, né? A primeira fase, ela começa lá com o término do que a gente chama do processo revolucionário francês, né? Que vai ser o consulado. Então passou pela Revolução Francesa, agora vai ser instituído um consulado, né? De 1799 até 1804. Então o governo ele era exercido por 3 cônsules. Os cônsules representam ali o poder executivo da França neste contexto, né? Mas o poder, de fato, ele vai estar na mão do primeiro cônsul, né? Que é, no caso, Napoleão Bonaparte. Ele era o primeiro cônsul francês. Posteriormente, nós teremos o Império, que vai ali 10 anos de Império, né? Até 1815, né? Que é o período marcado por guerras e disputas expansionistas. Se a gente tem uma palavra Império, a gente já imagina que vai se expandir, vai buscar expansão. Tá? Aqui a gente tem o símbolo, um dos símbolos, né, que é o Arco do Triunfo, construído em 1806 para autopromover Napoleão, um dos símbolos ali da passagem do governo napoleônico pela França. Gente, vamos para essa atividade aqui para a gente analisar como que está sendo representado, né, de que forma o pintor ele busca representar Napoleão. Então eu quero que vocês analisem essa imagem, respondam para mim e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram perceber como que o Napoleão está sendo representado? Como que o pintor... Lembra que o professor já analisou essa imagem um pouquinho antes para vocês? Como que o pintor ele buscou representar o Napoleão? Então, gente, o pintor ele procurou exaltar a figura do imperador Napoleão, certo? Então ele é representado ali com os trajes de gala, montado em um belo cavalo, imponente, forte, né? Lembrando que aqui é sempre uma sugestão de resposta, né? Respostas de vocês podem estar um pouquinho diferente, né? Mas tem que ter essa noção de que ele está sendo representado pomposo, né? Forte, com trajes de gala, né? Com a figura de um imperador, né? De alguém forte, tá? Então, gente, durante o governo de Napoleão, qual que vai ser a estratégia, né? Napoleão ele já tinha um pensamento expansionista, certo? E a estratégia para você continuar no poder muito tempo é agradando o povo, certo? Então, o governo de Napoleão ele vai tomar várias atitudes, né? Justamente para agradar, para favorecer o camponês, para favorecer os trabalhadores urbanos, né? Então, ele vai agradar a todos, certo? E principalmente a burguesia, tá? Então ele vai tomar atitudes ali durante o seu consulado que favorecessem, né, o terceiro estado, tá? Então ele também mudou, né, mandou drenar pântanos, né, para que tivesse mais terras para os camponeses, né, construir estradas e pontes, criou o Banco da França, certo, para auxiliar a burguesia também, né? E ele também investe na educação na França. Então, a priori, o governo de Napoleão passa a ser querido. Napoleão ele passa a ser uma figura benquista pela população francesa, certo? Também vai ocorrer a criação do Código Civil francês, né, ou Código Napoleônico. Por quê? Porque vai ser fomentado por Napoleão, né? Ele vai ser elaborado então durante o consulado também, durante esse período de consulado. E ele influenciou as leis de muitos países, né, inclusive do Código Civil do Brasil de 1916. É um Código Civil muito importante, tá, gente? Né? Que vai vigorar ali até 2002, perdão. E atualmente muitas, né, das disposições do diploma, né, de 1916 ainda são aplicadas, né? E a gente vai ver algumas das principais agora, tá? Então, dentre as medidas, a gente tem o destaque, né, para abolir definitivamente os privilégios do clero e da nobreza. Ué, professor, mas durante a Revolução Francesa já não tinha sido abolido? Gente, tinha. Porém, a Igreja Católica ela estava começando a se reerguer novamente. A Igreja é uma instituição muito forte, né? As pessoas são muito influenciadas pela Igreja, né? E a Igreja começou a querer, não, vamos conversar, né? Vamos voltar ali, né? Manter o poder, as relações ali da Igreja dentro da França. Esse código ele vai romper de vez com a igreja principalmente. Com a nobreza já tinha rompido, mas com a igreja principalmente, tá? Ele protegia o direito à propriedade privada, né? E uma coisa importante também, ele separava o casamento civil do religioso. Olha só que legal, né? Então o casamento ele sempre foi muito atrelado à religião. Aqui com o Código Civil ele vai separar o casamento civil do religioso, certo? Ele afirmava a igualdade de todos perante a lei. Também um código já populista, certo? Ele proibia os sindicatos e as greves, né? Favorecia quem proibia os sindicatos e as greves? Gente, a burguesia, os grandes industriais. E mantinha a mulher submetida ao marido, né? Que era, né, a ideia do contexto da época, certo? E o Napoleão, como imperador, como que ele vai se tornar imperador, gente? Eu quero que vocês prestem muito bem atenção aqui. Por quê? Ele tinha popularidade elevada com tudo que eu falei para vocês que ele tinha feito, certo? Então ele promoveu um plebiscito, né? Uma consulta ao povo, lá em 1802, né? Então ele consultou ao povo, né? E o povo, não, queremos Napoleão como cônsul vitalício. Ou seja, ele tinha o resto da vida até ao momento que ele quisesse, ele poderia ser cônsul, né? Ele se tornou muito popular, né? Com o direito de indicar, inclusive, o seu sucessor. 2 anos após isso, ele tem uma nova consulta, né? Ele vai consultar, você quer que Napoleão seja imperador da França? E as pessoas vão falar, sim! Por quê? Porque ele foi muito astuto, né? A estratégia dele, realmente, lá no cônsul, era construir, melhorar a economia, agradar a população, certo? Então, ele vai ser aclamado imperador pelos franceses, né? E o Império Napoleônico ele vai ser, então, totalmente marcado por disputas territoriais e expansionismo militar, né? Que vai ser a maior característica do imperador, do império, né?
Gente, então por meio de quais processos Napoleão ele vai se tornar imperador da França? O que aconteceu para ele se tornar imperador da França? Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. E aí, pessoal, como que o imperador Napoleão ele vai se tornar imperador? Quais foram os processos que levaram ele a ser proclamado imperador? Então, gente, o primeiro passo foi em 1802. Através de um plebiscito, ele vai conseguir o cargo de cônsul vitalício. Ele sempre seria cônsul, segundo a população. 2 anos mais tarde, em uma nova consulta popular, em um novo plebiscito, ele vai ser aclamado imperador pela população. Você quer que Napoleão se torne imperador? Todo mundo vai falar sim, porque ele tinha feito coisas boas realmente, né? E ele vai conseguir então se tornar imperador com o apoio de várias classes da sociedade, né? Por isso que ele vai ter essa facilidade para se tornar imperador, tá? E aqui a gente tem a cerimônia, né, de coroação de Napoleão, né? Então ele receberia das mãos do Papa a coroa, como era uma tradição. O Papa coroava, né, os imperadores, os reis, né? Mas antes deste ato, né, ele retira a coroa das mãos do Papa e ele se auto-coroa, né? Ele se autoproclama imperador, né? Isso tem uma simbologia muito forte, gente. Aconteceu, não aconteceu, né? Mas isso tem uma simbologia muito forte. Ele está tirando da mão do Papa o poder de proclamar alguém imperador. Ele está falando, não, eu me proclamo imperador, certo? E também ele, na sequência, ele coroou sua esposa como imperatriz da França, né? E com esse gesto, então, ele deixa bem claro, né, que nenhum poder estava acima do seu. Não era o poder da igreja que estava dando a ele a coroa. Ele estava colocando a coroa por si, né? Não tinha um poder acima dele. E aqui a gente tem, então, a coroação, né? De novo pelo Jacques Louis David, né, que acompanhava ali, né, todo esse contexto neste momento, tá? Então, gente, o Napoleão ele vai se preocupar em trazer a paz, de certa forma, para a França. Por quê? Lembra que a Revolução Francesa ela era contra todos os poderes absolutistas? O que ele vai fazer? Nós temos que combater as monarquias absolutistas, principalmente Prússia, Áustria
e Rússia, que temiam a divulgação de ideias iluministas. Então Napoleão ele vai ter que combater e ele vai guerrear contra essas monarquias, né? Então, e a Inglaterra, ela temia o desenvolvimento industrial da França. A França ela começou a se industrializar e era uma potencial concorrente da Inglaterra que estava dominando todo o mercado neste contexto, o mercado marítimo, né? E por isso participou de alianças contra esses países, né? Então, a Inglaterra ela começa a auxiliar a Prússia, a Áustria, né? A Rússia, né? De forma indireta, né? Mas começa a ajudar esses países porque temia a força francesa, né? Como a França poderia ascender economicamente, certo? Em 1805, gente, a Marinha Francesa ela vai enfrentar a inglesa, né? Só que, gente, aqui o Império Napoleônico ele já está se expandindo, certo? Ele havia perdido para a Rússia, ele perdeu para a Rússia por causa do inverno, o russo sempre utilizou muito bem o seu território, né? Mas ele já tinha se expandido em várias regiões. Estão vendo aqui, ó? Grande parte, né, do Império Francês já estava expandido, né, por continente. Mas a marinha da Inglaterra, ela sempre foi muito forte, porque a Inglaterra ela não está no continente. A Inglaterra, ela está na Grã-Bretanha, na ilha, certo? E diante da derrota, Napoleão, né, que derrotou, né, que perdeu para a Inglaterra, ele vai instituir o bloqueio continental, né, com o objetivo de prejudicar a economia inglesa. Então, todo mundo que está sendo dominado ali pelo Napoleão, né, e todo mundo já estava temendo Napoleão, né, não pode mais comercializar com a Inglaterra. Não tem que comercializar com a Inglaterra. Por exemplo, Portugal, ele dependia da Inglaterra, certo? Então ele precisava continuar comercializando. A Rússia, ela também dependia. Ela vai aderir ao bloqueio continental até certo momento. Posteriormente, ela por depender da Inglaterra, ela vai ter que aderir, né? Então o Napoleão vai tentar invadir a Rússia também, tá? E aqui, gente, por terra, então, o exército Napoleão ele vai vencer os inimigos, né, até de forma rápida. Em pouco tempo, né, os seus inimigos vão acabar caindo, sucumbindo à Espanha, né, com exceção da Inglaterra, por conta do que eu falei. Ele tinha um exército forte, né, mas a marinha francesa nunca foi tão forte, né, quanto a marinha britânica, a marinha inglesa, certo? Então, com exceção da Inglaterra, todos os seus inimigos vão acabar sendo vencidos, né? E aqui a gente tem, então, um mapa, né, do apogeu do Império Napoleônico aqui, né, em todas as regiões que ele conseguiu, né, invadir, certo, gente? Menos aqui a Inglaterra, que sempre foi muito forte. E quais são as consequências, gente, para o mundo? Porque Napoleão ele vai influenciar literalmente o mundo todo neste contexto. Ele vai fazer uma bagunça na Europa. E não só na Europa. Por quê? Em 807, diante das negativas, né, do Dom João VII em romper acordos comerciais com a Inglaterra, o Napoleão, então, ele vai ordenar a invasão de Portugal. Ele vai invadir Portugal, né? Ele já estava na Espanha, vou invadir Portugal. E o que o rei, né, de Portugal fez? Ele vem com a família real para o Brasil, fugindo de Napoleão, né? E a corte portuguesa fugiram para o Brasil. E agora, né, o Brasil ele deixa de ser colônia. Agora o Brasil ele faz parte da sede. Ele é a sede do reino. Agora ele ele está no mesmo nível de Portugal. Ele faz parte do reino, né, de Portugal, né? Então a sede do reino português agora faz parte do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem o mapa, né, da expansão peninsular francesa. Todo esse contexto, gente, todas essas mudanças vai fazer com que a gente tenha um movimento chamado de anti-bonapartismo, né? O sentimento contra Bonaparte. Dentro da França ele tinha muito apoio, mas em toda a Europa há um sentimento de anti-bonapartismo, né? E os povos dominados pelo Império Francês eles vão reagir, então, aos conquistadores, né? E na Espanha, essa reação popular ela vai ser muito forte, que vai obrigar, então, o Napoleão a ceder o trono novamente ocupado, né? Que ele havia ocupado, ele havia colocado, se não me engano, o irmão dele ali para dominar a Espanha. Ele vai ter que voltar, né, com o José I da Espanha, né? O José I vai ter que assumir novamente a Espanha justamente por conta dessas revoltas da população espanhola, tá? Gente, agora vamos para mais uma atividade. Qual decisão de Napoleão Bonaparte o mapa ao lado retrata?
Qual era o objetivo dessa decisão? Esse mapa eu já mostrei para vocês, né? Ele tem aqui todo, né, a legenda, e ele retrata alguma decisão em algum momento ali do governo de Napoleão que ele tomou ali, em algum momento do Império, ele toma uma decisão. O que está retratando neste mapa? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, o que está retratando neste mapa, então? Qual que era a decisão? Qual que era o objetivo dessa decisão? Gente, aqui esse mapa está retratando o bloqueio continental da França, do Napoleão, em relação à Inglaterra, impedindo que qualquer outro país do continente comercializasse, né, com a Inglaterra. Pelo menos ele tentou impedir, né? Muitos países dependiam financeiramente e economicamente da Inglaterra, né? E com o objetivo, qual que era o objetivo? Prejudicar financeiramente a Inglaterra, que era a maior inimiga, a inimiga que não caiu, que não sucumbiu. A ideia de Napoleão provavelmente era dominar a Europa e, quem sabe, o mundo, nessas ideias imperiais, né, de imperar, né, sobre o mundo, tá, galera? Então, o que a gente viu nesta aula? O governo napoleônico ele é dividido em duas fases, a gente tem o consulado e depois o império. A gente viu os primeiros anos, eles vão ser marcados por mudança na economia, né, na educação, no direito. E em 1804, através de uma consulta popular, Napoleão ele assume o comando, né, o posto de imperador, né? E a partir daí, né, ele iniciou um governo expansionista, né, imperialista, beleza, galera? Essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.